que está nos vendo pela TV Jovem Pan News, pelas plataformas digitais. A gente continua mostrando para você imagens ao vivo da faixa de Gaza. Essa coluna de fumaça densa e preta que o Rafael destacou agora há pouco não dissipa. Ela só aumenta, pelo contrário. A gente não tem como dizer a você, inclusive para você que não consegue ver as imagens, mas está nos ouvindo, praticamente essa fumaça ocupa toda a tela, tá, gente? E não dá para a gente ter dimensão exatamente de onde foi esse bombardeio. A gente tem trazido informações sobre vários pontos que têm recebido essa contraofensiva de Israel nas últimas horas, inclusive na Universidade de Gaza, durante a madrugada. A gente já trouxe essa informação para você. Então, a respeito dessa nuvem de fumaça, a gente não tem como precisar exatamente o ponto da faixa de Gaza que foi acometido e que resultou nessa fumaça densa que você está acompanhando. Mas, infelizmente, são vários os alvos. A gente chega nesse quinto dia de conflito com mais de 200 alvos em Gaza só nesta quarta-feira, segundo informações do próprio Ministério da Defesa israelense. E atualizando algumas informações aqui para você, que o Fabrício Naits, que está sempre encaminhando para nós aqui nos estúdios. Durante um discurso feito agora há pouco em Ankara, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou Israel de não estar agindo como Estado nesse conflito contra o Hamas e chamou a ofensiva de massacre. Você está acompanhando algumas reações do Ocidente, a reação da própria ONU, condenando a força com que está havendo esse contra-ataque de Israel. Erdogan, inclusive, criticou o bombardeio de alvos civis e o bloqueio de veículos como ajuda humanitária a Gaza feito pelo exército israelense, o que o governo de Israel nega. A gente também tem reforçado essa informação aqui para você. Segundo autoridades ligadas à defesa de Israel, não há nenhum alvo civil intencionalmente, segundo o governo. E segundo Erdogan, o país tem agido como uma organização e, caso as medidas continuem, ele deve ser tratado como uma organização pela comunidade internacional. A gente tem imagens? São 8 horas e 41 minutos. O avião levando brasileiros para o Rio de Janeiro está chegando agora. Olha só, mais uma aeronave da Força Aérea Brasileira está acompanhando. Essa imagem é ao vivo. A aeronave está taxiando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. A aeronave traz os passageiros que vão para o Rio de Janeiro. Mais cedo, por volta de 4 horas da manhã, a Jovem Pan mostrou para você, desembarcando em Brasília, uma aeronave com mais de 200 passageiros brasileiros, a primeira aeronave da FAB que teve autorização para sair de Israel e trazer os brasileiros para o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. Uma quantidade de passageiros ficou em Brasília, outros foram para São Paulo e outros para o Rio de Janeiro. A Jovem Pan também está lá. A Jovem Pan está em todos os lugares, te ajudando a acompanhar essa página importante da história do mundo. Rodrigo Viga, bom dia. Tudo bem, Colombo? Bom dia para você, para a Lívia, para o nosso amigo espectador internauta da Jovem Pan. As imagens estão sendo exibidas aqui da base aérea do Galeão, mostram a chegada nesse momento, nesse instante. Tem todo o cerimonial, uma recepção ali de militares da aeronáutica, mas são brasileiros que estavam em Israel, que vieram nesse primeiro voo de brasileiros trazidos aqui para o Brasil. Primeiro voo que trouxe esses brasileiros para Brasília, para a capital federal, e lá da capital federal esses brasileiros começam a ser distribuídos. E essa primeira leva, já temos uma pessoa descendo ali, um senhor de idade, o primeiro a descer dessa aeronave. São aproximadamente, segundo informações aqui da Força Aérea Brasileira, são aproximadamente 40 moradores do Rio de Janeiro, pessoas que têm parentes aqui no Rio de Janeiro, que estão chegando nessa aeronave da Força Aérea Brasileira. As informações que nós temos dão conta de que esses mais de 200 brasileiros que foram trazidos no primeiro voo de Israel, eles foram selecionados pelo Itamaraty, levando em consideração alguns critérios, principalmente a questão da enfermidade, algum problema de saúde, idosos, crianças e suas respectivas mães. As pessoas que estão descendo nesse momento aqui, as imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Tessari, mostram que são, em sua maioria, pessoas realmente idosas que vieram de Israel e estão pousando nesse voo da Força Aérea Brasileira aqui na base aérea do Galeão, que fica na Ilha do Governador, na zona norte da capital. Um segundo voo
também está previsto. Agora tem uma senhora que está precisando de uma assistência aqui. Ela está sendo assistida pelos militares aqui da Aeronáutica em uma cadeira de rodas. Um segundo voo chega ainda hoje aqui à base aérea do Galeão, trazendo mais 64 pessoas que moram, que vivem, que têm referências aqui no Rio de Janeiro, ou que daqui vão seguir para outras cidades ou para outros estados. Até o próximo domingo, a expectativa é que cheguem aqui no Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão, mais de 60 pessoas, 600 pessoas, melhor dizendo, vindas lá de Israel, sempre nesse trânsito, nesse trâmite, uma escala provavelmente em um país da Europa, como aconteceu com a Itália, e depois o voo para Brasília. E, na sequência, esses voos sendo distribuídos Brasil afora. Eles estão desembarcando com a bandeira do Brasil. São pessoas que estão saindo, né? Vieram há poucas horas da zona de conflito lá em Israel, na região da faixa de Gaza, aqui na base aérea do Galeão. Nós temos, viu, Colombo, Olívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, parentes já aguardando para esse contato emocionado, sem dúvida alguma, né? Foram horas de aflição e de muita agonia. Diga, Colombo. Nós estamos vendo aí as imagens, os passageiros acenando aí para vocês, eu imagino, segurando a bandeira do Brasil, muitos ajoelhados, né? Como a Luciana Verdolin já havia destacado lá em Brasília. Colombo. Como é que é, Viga? Eles estão como se fosse uma reza, um agradecimento, uma celebração. É, isso que eu ia lembrar. A Luciana Verdolin nos anunciou mais cedo que boa parte desses mais de 200 passageiros que vieram ao Brasil nesse primeiro voo são turistas, são religiosos que foram a Israel exatamente para o turismo religioso. Eu queria te perguntar o seguinte, eu estou vendo eles acenando aí em direção a vocês, imagino que vocês estejam naqueles cercadinhos feitos para a imprensa, né? Tem familiar, tem parente aí? O pessoal está nervoso, ansioso. Quem é que está esperando esse pessoal aí no Rio de Janeiro, Viga? Eu conversei agora há pouco, inclusive, com a irmã de uma dessas pessoas aqui que acabam de chegar na base aérea do Galeão, a Virgínia Salomé, e ela está me contando justamente isso. Que a irmã dela, que é secretária executiva de um escritório de advocacia, foi para fazer um turismo religioso na Terra Santa, lá em Israel, quando foi surpreendida pelo ataque do Hamas a várias localidades do Estado de Israel. Nesse momento eles estão se aproximando da gente, vamos ver se a gente consegue algum contato. Eu conversei com a Virgínia Salomé, ela está me contando que, felizmente, esses turistas conseguiram o contato o máximo possível. Está vindo aqui, está vindo um aqui, Tessari? Por gentileza, eu estou chamando a cinegrafista Rodrigo Tessari, falar com um palmeirense aqui. Viga, tudo bem? Prazer, muito bom dia. A gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. Futebol à parte, o que vale agora é estar na nossa terra, estar de volta para cá. Sim, sim. Ato de terrorismo, né? O que a gente viu foi um ato de terrorismo do Hamas em cima de um país que estava em paz. Tanto que a gente foi fazer uma visita a um país que é histórico e a gente está tendo que voltar com antecedência por causa de atos terroristas. Então, fazer um turismo religioso, é isso? Uma viagem com vocação religiosa, é isso? Isso, foi um turismo religioso, estávamos muito felizes, muito tranquilos, muita paz. E, infelizmente, graças a esses atentados terroristas, a gente está voltando. Quando aconteceu o ataque do Hamas, vocês estavam exatamente onde naquele momento? Nós estávamos perto de onde? Nós estávamos ao norte, Israel. Perto de Cafarnaum. Nós estávamos perto de Cafarnaum. Cidade de Tiberíades. Cidade de Tiberíades, que fica próxima a Cafarnaum. No dia seguinte que nós saímos, houve um ataque ao norte de Israel e tivemos que ficar em Jerusalém, no hotel, até aguardar os anjos, né? Esses anjos que foram enviados pelo Senhor, que são as Forças Armadas Brasileiras, para poder nos trazer de volta. Em nenhum momento vocês ficaram assim muito perto da zona de conflito, mas é claro, estavam vivendo todo aquele ambiente difícil, complicado e carregado. Perto, Jerusalém, perto entre aspas, né? Estávamos, houveram ataques, né? Teve vídeos próximos ao nosso hotel, que foram mísseis lançados para lá, mas graças ao nosso bom Deus, Ele nos livrou e nos guardou e nos trouxe de volta em segurança. E vocês conseguiram manter contato permanentemente com o pessoal que estava aqui no Brasil ou teve algum tipo de dificuldade? Sim, a todo momento mantivemos contato com o pessoal aqui no Brasil, com os nossos familiares. Tivemos até um pouco de dificuldade
porque a gente viu que, infelizmente, a mídia passava um pouco de informações contrárias àquilo que estava acontecendo, tanto que os nossos familiares ficavam muito nervosos e acabou que a gente teve que consolá-los e dizer que estava tudo bem, né? E graças a Deus, como disse a minha esposa aqui, a Força Aérea fez um trabalho maravilhoso, fomos muito bem tratados e estamos aqui, graças a Deus. De chocante lá, assim, mesmo com uma relativa distância, mas é claro que num momento como esse, o medo toma conta naturalmente. Sim, o medo, tem momentos que a gente passa por sustos, né? Os caças, né? Que caças aéreos passando baixo, à procura, né? De focos desses ataques terroristas. As sirenes tocavam, nós tínhamos 1 minuto e meio para ir para os bunkers aonde ficávamos, em lugares mais seguros, para nos proteger. Então isso de fato assusta, porque não é uma realidade que nós brasileiros estamos acostumados. Mas em todo momento, graças a Deus, nós somos protegidos pela mão do Onipotente, do nosso Deus. Vocês chegaram a temer pelo pior? Olha, é uma situação de guerra, né? A guerra foi declarada. Então, a gente sabia que a qualquer momento poderia acontecer sim alguma coisa. Como eu disse no início aqui, foi um turismo religioso e somos pessoas de fé. Então, a todo momento, nós acreditávamos que seríamos resgatados de uma forma ou de outra, né? E graças à FAB, nós estamos aqui. Quero fazer um agradecimento à Força Aérea Brasileira, que nos tratou com muito carinho, nos trouxe em segurança, cuidou de nós mesmos e dá orgulho de ser brasileiro, de fazer parte da nação brasileira e de presenciar. Não é um momento que a gente gostaria de ter vivido, mas é um momento que nós vivemos e graças a esses anjos que estão aqui na Terra, né, que é a Força Aérea Brasileira, nos trouxeram em muita segurança. Então fica muita gratidão. Obrigado, força e fé para vocês aí. Prazer te conhecer. Colombo. É isso, Colombo. Importantíssimo o registro feito pelo Rodrigo Viga, registrando ao vivo o desembarque de brasileiros que estavam em Israel até poucas horas e foram resgatados pela Força Aérea Brasileira. O avião maior chegou em Brasília às 4 horas da manhã e agora passageiros estão sendo levados para o Rio de Janeiro, onde o Rodrigo Viga fez ao vivo esse registro pela Jovem Pan, passageiros em São Paulo também.